Oi, voltando aqui, eu tive um probleminha. Bom, dando continuidade, eu lembro que no dia que eu dei essa aula ao vivo, um tema estava em evidência, né, naquele período. O tema era que apresentaram recentemente um projeto de lei para punir, não é para, lógico, você proíbe e pune, tá, quem praticar o ato de tatuar animais domésticos. Bom, é isso que você escutou. O projeto de lei visa proibir e punir aquele que desrespeitar e tatuar animais domésticos. Eu falo disso bem nessa parte que está em verde, porque olha, em algum momento, que nós não sabemos qual momento foi esse na história, o ser humano começou a achar isso legal e começou a sentir uma necessidade de praticar esse ato de tatuar o animal doméstico. Um senador da República observou e viu, olha, está acontecendo muito isso apenas para expor em rede social e agora nós precisamos preservar nossos valores e direitos no que diz respeito ao animal. Tá? E, bom, como todos sabem, né, o animal também ele tem os seus direitos. Então, a partir desse momento, primeiro surge um sentimento social de repúdio. Tá? E em se tratar do cargo que ele ocupa, ele já deu início ao surgimento jurídico, tá? De uma nova norma, de uma nova lei, tá? Ou seja, vai nascer uma nova norma de direito caso ela seja apresentada, que já foi discutida, votada, revisada, promulgada, publicada e sancionada também, tá bom? Então observa essa diferença, tá? É exatamente o exemplo que eu uso aqui de tatuar animais domésticos para responder de onde vem a necessidade de criar normas. A necessidade de criar as normas vem porque os seres humanos acreditam que têm novas necessidades humanas, mas em razão dessa demanda é necessário preservar direitos, preservar valores. E como que se preserva direitos e se preserva valores? Tá? Por meio de norma jurídica. Se não for assim, não tem como. Só conversando não é o suficiente. Pois bem, as fontes de direito são os fatos que resultam as normas. Pessoal, essa frase aqui, as fontes de direito são os fatos de que resultam as normas. Olha, os fatos são as fontes e em razão deles resultam as normas. Vou voltar no exemplo da tatuagem no animal doméstico. Qual é o fato? E eu já falei de fato. Qual é o fato? Não vou falar de fato, né? Qual é o fato? O fato é aquilo que faz diferença no cotidiano. E fez, tá? Daquele fato, observou-se que precisamos preservar direitos e deveres, tá? Em razão daquele fato, resultou a norma, ou vai resultar se aprovada e promulgada e publicada, tá? Então observa, em razão daquele fato, surgirá a norma. Então as fontes do direito são os fatos de que resultam as normas. Primeiro os fatos, posteriormente as normas. Existe uma diferença entre fato e fato jurídico. O fato é qualquer acontecimento. Contudo, nem todos os acontecimentos são relevantes para o direito, pois não criam, não extinguem ou não modificam situações jurídicas. Olha, o fato é um fato qualquer, que não traz mudança nenhuma para o cotidiano das pessoas, que não muda, que não modifica, que não cria, que não extingue nenhuma situação jurídica. Vou dar um exemplo. Tenho dois cachorros maravilhosos, Nestor e Romeu. Esses dias passou um cachorro aí na frente, eles ficaram meio agressivos, um pulando por cima do outro, eu não sei que capoeira que virou ali fora, que eles deram conta de arrancar a capa do motor elétrico do portão. Esse fato, tá? É um fato ou um fato jurídico? Olha, é um fato. Ele é irrelevante. Ele não criou nenhuma situação de direito. Tá? Ele também não extinguiu, ele também não modificou. Não passa de um fato. Agora vamos falar de fato jurídico.
Fato jurídico é o acontecimento natural ou humano capaz de criar, conservar, modificar ou extinguir relações ou situações jurídicas. São os fatos que produzem relevantes efeitos na seara do direito. Tá bom? Pessoal, o fato jurídico produz efeito nas relações jurídicas. Relações entre as pessoas. Vou te dar outro exemplo com um animal. Quando eu tinha uns 12, 13 anos, nós tínhamos uma cadela. E eu nasci, no ano que ela nasceu, foi o ano que eu nasci, e ela faleceu quando eu tinha 18 anos. E quando eu era moleque, eu tinha uns 12 anos, essa cachorra fugiu, foi até a rua, mordeu uma senhora no tornozelo. Essa senhora processou a minha avó. Sim, ela processou a minha avó, dona do cachorro. Observa, o animal saiu de dentro da nossa propriedade, foi até a rua e atacou uma pessoa, da qual sofreu lesão, ficou impossibilitada de trabalhar. Observa como essa situação de morder alguém saiu criando e alterando, né, várias situações jurídicas. Fez diferença para o mundo ou não fez? Olha a diferença, se o cachorro tivesse escapado, dado uma volta na rua e voltado, não faria diferença nenhuma. Mas não, ele escapou, mordeu uma pessoa, lesionou a pessoa, impossibilitou a pessoa de trabalhar, depois ele voltou. Fez toda a diferença no mundo, tá? Ele criou situações jurídicas, ele alterou situações jurídicas. Ah, professor, que situações? Ele criou o direito daquela mulher ser indenizada, tá bom? Porque ela passou a sofrer uma lesão que ela não possuía quando ela saiu de casa. Ele alterou o status dela de trabalhadora, porque ela não tinha mais condições de trabalho que anteriormente ela tinha e ela teve que ser afastada para receber auxílio-doença. Então, quero que fique claro para você a diferença de fato e fato jurídico. O fato jurídico ele pode ser aquisitivo, que é aquele que cria um direito, modificativo, que é aquele que modifica o direito, extintivo, ele extingue, ele acaba com o direito, conservativo, ou seja, ele mantém um direito, ele conserva um direito, existe, eu vou até dar um exemplo. O menor filho de pais separados, ele tem direito à pensão, alimentos, até os 18 anos. Mas observa, se chega nos 18 anos essa criança ela passa na faculdade e ela faz inscrição na faculdade, esse fato, tá, de fazer a matrícula vai conservar o direito dele a receber a pensão alimentícia. E o fato natural. O fato natural é o fato jurídico que pode ser ordinário ou extraordinário. É uma divisão muito tranquila. O ordinário, como por exemplo, é o nascimento que marca o início da personalidade jurídica, é a morte que põe termo à personalidade jurídica, ou seja, fatos ordinários são aqueles que nós sabemos que vão acontecer. Não adianta. Nós nasceremos, nós morreremos, ok? Fatos extraordinários são aqueles que nós não temos a capacidade de prever. Exemplos: tempestades, enchentes, furacões, tornados, catástrofes, pandemias. Nós não tínhamos a capacidade de prever. Foi um fato extraordinário, tá bom? Diferente de fato e fato jurídico, vamos falar de fato humano, tá bom? O fato humano ele se divide em fato humano lícito e fato humano ilícito. O fato humano lícito é quando realizado em conformidade com o ordenamento jurídico, cujos efeitos derivam da lei. Exemplo: registro civil, contrato, doação, óbito. Bom, registro civil. Tenho um filho, faço o registro civil. Vendi uma casa, faço o contrato. Tá? É um fato humano. Vou adotar uma criança, faço o procedimento de doação, ou de doação não. Doação é doação de imóvel, tá? Eu vou falar de adoção depois. Vou fazer uma doação, tá? Faço a doação legal, que você faz a doação legal declarada em imposto de renda. A pessoa falece, tem que fazer o atestado de óbito e tem que fazer, ok? A professora, e se não fazer? Se não fazer, é bem possível que você
consiga permanecer, e eu já vi essa situação esse ano, recebendo auxílio-doença ou aposentadoria ou pensão por morte de uma pessoa que morreu antes, né, por um período indeterminado, um benefício indevido, tá? Em razão do fato de você não ter cumprido, não ter agido de maneira lícita. Tem também o fato humano ilícito, são aqueles realizados em desconformidade com o ordenamento jurídico, cujos efeitos não derivam da lei. Fato humano ilícito é aquele que eu estou fazendo algo em desconformidade com a lei. Lembra de tudo que nós já falamos em todas as aulas. Exemplos de ilícito: jogo do bicho, não pode. Dirigir a 180, 200 por hora, não pode. Contratar menor aprendiz para trabalhar em boca de fumo, que é um exemplo muito comum na Justiça do Trabalho. Não que ocorra, tá? Mas é só um exemplo. Também não pode. O que eu ia dizer aqui, lá é doação, aqui é adoção ilegal. Tem muita gente que, quando encontra uma família falando que vai, infelizmente, ter um filho que não tem condições de criar e fala que quer adotar, ele acredita que é só pegar e adotar essa criança, mas na realidade não é assim. Você tem que levar à justiça, você tem que ir à justiça, você tem que se registrar, você tem que entrar na fila, você tem que passar pelos procedimentos obrigatórios, tá bom? Da adoção. Então, citei aqui os fatos humanos lícitos, fatos humanos ilícitos. Agora vamos falar da divisão das fontes do direito. Fontes materiais. As fontes materiais são a origem do direito. Vou colocar em letra maiúscula para você. As fontes materiais são a origem do direito. Elas produzem o direito e consideram os fatos e os fenômenos que farão surgir os novos valores a serem tutelados. Lembra lá em cima? Primeiro os fatos, elas consideram os fatos, tá? Para depois surgirem os direitos e os valores a serem tutelados. As fontes materiais não são o direito pronto, perfeito, apenas os fatos que orientam a formação. Fontes materiais, igual eu já disse, usei o exemplo da tatu no animal, tá? Fontes materiais são os fatos, razão dos quais surgem a necessidade de tutelar alguns direitos e alguns deveres. As fontes materiais são os fatos que originam os direitos, que dão origem, ok? Agora, as fontes formais. As fontes formais são os meios ou as formas pelas quais o direito positivo, falei na aula anterior, na aula 5, se manifesta na história. As fontes formais dividem-se em formais e estatais. São produzidas pelo poder público. São formas de expressão do direito originadas do Estado, em regra pelo poder legislativo. Gente, fontes formais estatais, aqui ó, são leis complementares, leis ordinárias, medidas provisórias, decretos, regulamentos, portarias, entre outros, são todos aqueles que derivam, que são originárias do Estado, são derivadas do Estado, em especial do Poder Legislativo, tá bom? Então, resumindo em uma palavra, fontes formais estatais igual leis. Fontes formais não estatais derivam diretamente da sociedade, de grupos e segmentos. A palavra-chave é sem a interferência do Estado. Ok, professor. Fontes formais não estatais é sem a interferência do Estado. Primeira fonte formal não estatal, sem interferência do Estado. Doutrina. Originam-se doutrinas quando os doutrinadores desenvolvem pesquisas sobre diversos assuntos de direito. Doutrinas é o seguinte: temos os principais estudiosos sobre um ramo em especial de direito, tá? E eles fazem suas pesquisas a nível de Brasil, América Latina, mundo, tá?
E a partir daí eles publicam obras com o seu entendimento. Aquele entendimento ele passa a ser entendido como certo, como ok, como esperado, e passa a ser aplicado. Então é uma fonte de direito, uma fonte formal de direito não estatal, a doutrina. Outra fonte não estatal, costumes, originam-se da própria sociedade quando consagra determinados costumes. Um exemplo mais comum, tá, em âmbito nacional, é o costume do cheque pós-datado, que todo mundo chama de pré, mas está errado. É o cheque pós-datado. Tá? O cheque pós-datado não está na lei. De acordo com a lei do cheque, o cheque é título de crédito para pagamento à vista. No entanto, a sociedade como um todo, ela adquiriu o costume, observa, ela adquiriu o costume de pós-datar o cheque. Olha, Fernando, vou te dar um cheque aqui para 15 de 6 de 2021. Tá bom. Ontem eu recebi um cheque para 14 de 5. Tá bom. Então, não tem problema. Tá na lei? Não tá. Mas observa, a lei também não proíbe, tá? Então, não é defesa em lei, mas a lei não proíbe. Passou-se a praticar, é uma prática da sociedade, um costume, então é uma fonte formal não estatal. E por fim, nós temos as fontes formais supraestatais. Para a convivência pacífica dos estados estrangeiros, bem como para regulamentar as relações jurídicas oriundas de diversas matérias de direito tributário, penal, utilizam-se normas jurídicas internacionais. Então, sempre que for supraestatal, nós estamos falando de normas jurídicas internacionais, ok? Eu queria... Bom, primeiro assim, cabe ressaltar que exemplos de fontes supraestatais eu posso trazer para vocês como a Declaração Internacional dos Direitos Humanos, a Declaração Internacional dos Direitos do Homem, que são declarações que mais de centenas de países ratificaram. A partir do momento que o país ratifica uma declaração internacional, ele pega e fala assim, olha, essa declaração ela vai ter validade dentro do meu território nacional. E dentre essas que eu citei, o Brasil ratificou. Tem a Declaração Internacional das Pessoas com Deficiências Físicas, Declaração Internacional dos Negros, das Mulheres, visando o quê? Proteger valores, tá? Proteger direitos. E eu queria que, no primeiro momento, o professor explicou, falou assim, olha, a partir do momento que o país ratifica, ele fala aqui o que está decidido na declaração vai ter valor, o que está decidido na norma supraestatal vai ter valor, que pode ser tratado, acordo internacional, convenção, vai ter valor. E no segundo momento eu queria citar como exemplo que é a Lei Maria da Penha. Tá? A Lei Maria da Penha, ela origina-se de uma fonte supraestatal. Porque o que acontecia? Maria da Penha ela sofria muitas agressões do seu ex-esposo. E o momento em que a justiça o chamava para prestar depoimentos, ou para, na verdade, sancioná-lo e condená-lo, as sanções eram muito brandas e ele voltava a praticar atos de violência contra ela. E uma dessas situações foi tão gravosa, até Maria da Penha, não sei se vocês sabem, ela não anda mais, né? Ela, há muito tempo, desde a última agressão, ela ficou cadeirante, mas foi levado ao conhecimento do Tribunal Internacional de Direitos Humanos essa situação toda, tá? Até o momento que o Tribunal Internacional pegou e chamou a atenção, tá, das autoridades superiores do nosso país, falou, olha, como é que tá, Brasil, essa situação? O homem agredindo a mulher, século XX, vocês não fazem nada? Exemplo, então, de fonte supraestatal. Foi aí que começou a rodar. E aí eu volto aqui em cima, ó. O projeto de lei, tá? Aqui, professor. O projeto de lei que originou na lei que todos nós conhecemos como Lei Maria da Penha, que visa proteger a mulher, né, a saúde física, mental, psicológica, corpórea, financeira da mulher, tá? E penalizar aquele que praticar delito de violência doméstica. E eu queria chamar a atenção mais uma vez, antes de terminar essa aula, olha
como os temas batem que eu apresento a vocês. Direito material, nesse caso, são as agressões que ela sofria. O que eu falei? Primeiro, a norma nasce para a sociedade e ela veio nascendo socialmente. Só depois dos anos, se eu não me engano, no final, próximo a 2010, tá? Próximo a 2007, 2006, uma coisa assim, que ela surge juridicamente, que ela nasce juridicamente. Agora, os fatos já tinham ocorrido. Então, como eu disse durante a aula, as normas derivam dos fatos, tá? As leis derivam dos fatos. Tudo bem? Bom, pessoal, espero que nessa aula de hoje, que nós falamos sobre fontes do direito, você tenha entendido sobre norma, sobre fato jurídico, sobre direito material e sobre fontes do direito que não são as fontes materiais também. Tá? Qualquer dúvida, eu fico à disposição. Agradeço a presença de todo mundo que ficou até aqui. Um abraço e boa noite.